Olá a todos, meu nome é Flávio Cajaravilho, sou cirurgião oncológico, trabalho no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, serviço de ginecologia, onde a gente faz a ginecologia oncológica do hospital. E agradeço de antemão aqui a Esgord pelo convite para a gente poder participar desse podcast, vai fazer um bate-papo sobre câncer de endométrio, né, de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai apresentar um caso clínico do hospital e durante essa discussão, ao final dessa apresentação, a gente vai destrinchar ali alguns aspectos importantes da prática do ginecologista. E para isso aqui hoje a gente vai ter 2 residentes nossos do serviço, né? Eles vão se apresentar, por favor. Natália, Lucas, fiquem à vontade. Eu sou a Natália, sou R3 do Serviço de Ginecologia do Hospital Clementino Fraga Filho. Agradeço também pela oportunidade de a gente fazer esse podcast. Meu nome é Lucas de Araújo, sou R2 do Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário. É também um prazer estar aí com o Flávio e com a Natália para poder debater sobre o assunto. Vamos lá, Natália? Vamos falar sobre o caso? Bom, vou começar com esse caso clínico de uma paciente de 68 anos, natural daqui do Rio de Janeiro mesmo. Ela veio no nosso ambulatório com um quadro de sangramento, um sangramento pós-menopausa, que iniciou subitamente em março desse ano. Era um sangramento em pequena quantidade, tipo spotting, ela não tinha outras queixas, não tinha cólicas. Era uma paciente previamente hipertensa, com 2 cesarianas prévias apenas. A primeira menstruação dela foi aos 11 anos, com uma sexarca aos 26 anos. Já estava pós-menopausa, menopausa aos 53 anos. Tinha, como eu já falei, 2 cesáreas e tinha amamentado os filhos por 4 anos cada um. Sem história de infecção sexualmente transmissível, não era tabagista, não era etilista, paciente sedentária, paciente obesa também. Sem uma história importante de câncer ginecológico na família. No exame físico dessa primeira consulta da paciente, a única alteração mais digna de nota era um útero um pouco aumentado. No toque vaginal, ela tinha um útero retrovertido com uma massa palpável 2 centímetros acima da sínfise púbica. E no toque retal, sem alterações, parâmetros livres. Então, um exame físico apenas com essa alteração. Em relação aos exames, a propedêutica que a gente instituiu lá no início, em relação aos exames complementares, ela foi submetida, ela fez um ultrassom transvaginal, um útero realmente aumentado, com endométrio espessado, medindo 17,5 milímetros, ovários não visualizados. Já tinha também uma colpostologia oncótica compatível com carcinoma epidermoide invasor, e aí por isso a gente vai destrinchar um pouco. Ela foi submetida à videosteroscopia em março desse ano, porque ela já tinha essa alteração no ultrassom transvaginal, né, esse endométrio espessado, e aí por isso uma indicação de esteroscopia. Na esteroscopia foi visualizado um pólipo endocervical, mas principalmente na cavidade uterina, um abaulamento em parede posterior compatível com mioma e a presença de um pólipo endometrial pediculado em parede posterior de cerca de 2 centímetros. Esse pólipo tinha um aspecto cerebroide com áreas de vascularização atípica. E então esse pólipo foi biopsiado porque realmente é um pólipo suspeito. E a gente seguiu a propedêutica recomendada para quando tem essas alterações. Já nessa ocasião, a paciente retorna e a gente conseguiu o laudo histopatológico desse pólipo, que veio com o resultado de um carcinoma endometrial sugestivo de carcinoma de células claras. A imunistoquímica, ela tinha um P53 positivo, uma anapsina positiva, CD10 negativo e o receptor hormonal, receptor de estrogênio, não foi avaliado. Com CK7 positivo também. Mais pra frente a gente pode até falar sobre essa imunistoquímica. Por último, a ressonância de pelve, que é importante para o estadiamento do câncer de endométrio, ela fez em maio desse ano também.
visualizou uma lesão expansiva na cavidade uterina de aspecto neoplásico, determinando a interrupção do sinal do miométrio interno em menos de 50% do limite de espessura endometrial. E aí, por isso, assim a gente vai conseguir estadiar, né, esse câncer com o resultado dessa ressonância. E nesse mesmo exame não tinha evidência de linfonodomegalia pélvica. É importante a gente ressaltar que o tamanho da lesão do endométrio era de 2,8 por 2,5 por 2,3 centímetros. Para fechar essa apresentação do caso, era uma paciente com sangramento pós-menopausa, uma paciente de 68 anos, sangramento pós-menopausa, com esse diagnóstico de câncer de endométrio, um câncer com tipo histológico células claras, que não é o mais comum, né? Corresponde a menos de 5% dos cânceres de endométrio. E o sediamento dela é o sediamento 1B N0MX, a princípio. Muito bem. Então, levando-se em conta aqui que a gente está falando para um público composto de ginecologistas, e a gente parte do princípio sempre que o principal é identificar a paciente de risco, né? A gente só começa a tratar quando a gente começa a diagnosticar, e para diagnosticar tem que suspeitar, né? E vocês, que são ginecologistas, essa paciente ela vai chegar para vocês, né? E dessa história, eu acho que o mais importante aqui é a questão do sangramento pós-menopausa, né? A paciente em torno de 60 anos, já menopausada, e começa uma queixa de sangramento vaginal de origem abrupta, né? Ela merece a investigação, como foi feita, né? Iniciou-se pela ultrassom transvaginal, e tem uma riqueza de detalhes nessa ultrassom transvaginal, que além do espessamento endometrial que ele apresentava, tinha um mioma, que poderia ser um fator confundidor, mas levando-se em conta da faixa etária, dos fatores de risco dela, né? Da obesidade, da hipertensão, né? Ela foi também para a esteroscopia. E aí, na esteroscopia, tivemos o achado desse pólipo de alta suspeição, que foi ressecado, né? Foi biopsiado, e daí veio o diagnóstico do adenocarcinoma seroso de endométrio. Então, Lucas, fala pra gente, o que você acha dos fatores de risco, como é que ele ajuda vocês nessa prática clínica, como é que você costuma conduzir lá no ambulatório quando chega os pacientes de primeira vez para vocês? O sangramento pós-menopausa é um sintoma assim, relativamente comum nas pacientes, né? As pacientes, de uma maneira geral, a primeira coisa que a gente tem que pensar é realmente o sangramento por atrofia, né? É um sangramento mais comum. Mas a gente sabe que algumas pacientes, né, como essa que foi o caso relatado, elas têm um grau de suspeição um pouco maior, né? Para causas malignas, então a gente tem que ficar mais de olho. Nessa paciente, especificamente, ela tinha um dos fatores de risco que, na verdade, são dos mais importantes para essa faixa etária, que é a obesidade, né? A gente sabe que a paciente que tem sobrepeso, enfim, tem um índice de massa corporal um pouco mais aumentado, elas têm conversão periférica pelo estrogênio, né? A gente sabe que o estrogênio, a exposição prolongada ao estrogênio sem a antagonização da progesterona, é um fator de risco para desenvolver lesões precursoras, né? Como é o caso da hiperplasia endometrial com atipia, e, consequentemente, o câncer de endométrio depois. Então, todos os fatores de risco que a gente vai falar aqui, né, são fatores de risco que, bem ou mal, estão associados à exposição por estrogênio. Né? Então, o tempo entre a primeira menstruação, né, enquanto a menarca até a menopausa, também é um fator de risco. Essa paciente, ela tinha uma menarca aí aos 12 anos, né? Então, aí, na verdade, até está na média da população, mas ela tinha uma menopausa um pouco mais tardia, né? 53 anos, a média da população brasileira é entre 51 e 52, então um tempo aumentado de exposição ao estrogênio, né? Outros comemorativos de comorbidade, né? Tipo hipertensão, diabetes, estão comumente associados à síndrome metabólica, então também são fator de risco para câncer de endométrio. Desses fatores de risco são esses os principais dessa paciente, né? Que, consequentemente, levou a gente ao grau de suspeição maior. Sim. E, Natália, o que você acha quanto à questão de fazer exames de rastreio, de vigilância para o câncer endométrio? Você acha que tem indicação, que vale a pena? O que você conhece da literatura em relação a isso? Então, esse é um tópico muito, muito interessante, porque a gente vê muito os ginecologistas em geral, até as pacientes solicitando ultrassom transvaginal com bastante frequência. Muitas vezes as pacientes solicitam, ou a paciente já vem até com o exame, um ultrassom transvaginal,
E são exames que muitas vezes não tem indicação, né? Mesmo em pacientes jovens, se pacientes são assintomáticas, é um exame que não tem indicação, e o rastreio do câncer de endométrio ele não existe, não tem indicação de fazer ultrassom transvaginal para rastreio em pacientes assintomáticas. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, tem essa questão de parecer ser um zelo maior, pedir ultrassom, mas, na verdade, às vezes, vem alterações incidentais que não significam nada pra gente. Então, é muito importante a gente saber por que solicitar o exame, o que a gente procura no exame, o que a gente vai ver de alteração. E para que, se tiver indicação, a gente solicitar, caso o paciente tenha essa sintomatologia, por exemplo, que é o sangramento pós-menopausa ou um sangramento mesmo durante a menacme, e aí sim a gente solicitar o ultrassom, que é o primeiro exame, né? Não necessariamente, na verdade, não é para ir direto para a esteroscopia, o primeiro exame é a ultrassom transvaginal, se a paciente for sintomática, e aí a gente seguir a propedêutica a partir daí, se tiver qualquer alteração. Mas é importante a gente frisar que não tenha rastreamento para o câncer de endométrio, né? Não fazer esse exame, fazer o ultrassom para pesquisar, e isso não resultou em uma redução da incidência de câncer, de morte por câncer de endométrio. Então, não é igual o câncer de colo do útero, que a gente tem instituído, que a compostologia oncótica realmente muda o curso da doença, né? No câncer de endométrio não tem essa rastreamento. Isso é uma coisa muito importante, você frisou, né? Não existe o trabalho hoje que demonstre o benefício do rastreio populacional rotineiro para o câncer de endométrio, né? Do que a gente faz em termos de saúde populacional, a gente tem que pensar em custo-efetividade, e realmente não existe uma relação custo-efetiva que justifique a gente fazer o rastreio, né? Não houve uma redução de mortalidade, nada desse tipo. Além do que, o ultrassom transvaginal ele pode trazer alguns fatores confundidores, como esse caso, né? É muito frequente a gente ter miomatoses, né? Adenomiose, né? Não nessa faixa etária dos 60 anos, adenomiose talvez não seja um bom exemplo, mas miomas, enfim, lesões outras que podem causar algum tipo de sangramento, né? E aí acabar confundindo ali o segmento do raciocínio diagnóstico da suspeita da doença. E como é que vocês enxergam a questão do sangramento da mulher, né? Quando chegou uma paciente sangrando, né? Você já bate o olho e pensa que isso aqui, qual é a suspeição sua que isso aqui pode ser um câncer, se tem alguma coisa associada, como é que vocês conduzem isso? Eu acho que, primeiro, antes de tudo, depende da faixa etária da paciente, Isso. né? E isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que as causas de sangramento nas faixas etárias são totalmente diferentes. Isso. Uma menina no menacme, ela vai ter uma causa que pode ser disfuncional, por exemplo, na menina que está começando a menstruar, ou, enfim, que tem um IMC aumentado, a gente pode pensar numa síndrome de ovário policístico, mas mulher na pós-menopausa, a gente tem que sempre pensar em atrofia e câncer, né? Atrofia por ser o mais comum e câncer por ser o mais preocupante naquele momento, né? Então, antes de partir para a propedêutica adequada, né? Assim, quando a gente tem... Depende também de ver os graus de suspeição mais daquela paciente, né? Então, assim... Mulher pós-menopausa, com sangramento ainda de causa não explicada, merece uma ultrassonografia transvaginal, mas merece também um exame físico completo, né? Pra gente poder ver se tem algum achado ali maior no exame físico. Eu acho que a grande questão do ginecologista é essa, né? A gente olha para a paciente, colhe a história, mas examinar e ver qual é esse sangramento, qual a quantidade desse sangramento, da onde ele vem, se tem um fator associado, né? Se tem outros sintomas também, se o paciente já tem uma massa palpável. Acho que o recado né? Nada substitui a história, o exame físico, para você poder filtrar e aí sim saber como você vai olhar para direcionar a sua suspeição para poder realmente seguir ou não na propedêutica armada, né? É muito comum hoje, infelizmente, o uso, né, dos exames complementares na frente, se invertendo essa ordem de importâncias, mas a gente tem que deixar isso muito claro, né? Que nada substitui a anamnese, o exame físico completo, para você montar na sua cabeça, concatenar as ideias, né? Saber a sua escala de suspeitas, e a partir dessa escala de suspeitas você vai montar na sua cabeça, você ir solicitando os exames de acordo com a necessidade,
já sabendo o que você espera encontrar em cada exame, porque não, você não Sim. vai pedir à toa. Você vai Exatamente. escolher o exame, tentando procurar tal coisa. Se achou tal coisa, você vai fazer outra coisa ou não, né? Isso que é esse é o uso racional, né, do que a gente tem à disposição, né? Mas essa paciente, infelizmente, foi diagnosticado com câncer de endométrio. Né? O diagnóstico dela foi um adenocarcinoma do tipo seroso de endométrio. E aí a gente já começa a entrar dentro da oncologia, né? Então, Natália, chegou a paciente, recebeu a biópsia, ela voltou para você, câncer de endométrio. Né? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? A gente sempre começa estadiando a paciente. Como é que começa esse seu estadiamento? Como é que você conduziria ele? A gente já tem o resultado da biópsia? Isso, já tem a biópsia biópsia. Eu acho que nosso caso é da paciente com a biópsia compatível com células claras. Isso, células claras. Então, a gente já com esse resultado e com a ressonância magnética também, como eu falei anteriormente, a gente pode ver qual é a extensão dessa lesão, né? Então, a gente classifica com o estadiamento TNM pelo tamanho da lesão e a invasão, e aqui descrito como sem invasão miometrial, essa paciente é caracterizada como estádio 1, estádio né? 1, estádio 1. Paciente estádio 1. E paciente estádio 1 sem linfonodomegalia visualizado na ressonância. Então, N0 e MX, porque a gente não sabe ainda se tem metástase, enfim. Então, a gente vai pensar em operar essa paciente, né? Fazer uma esterectomia total abdominal com salpingoforectomia bilateral e fazer o linfonodo sentinela, né? Para visualizar. Isso é muito importante, já está atualizado, hein? Isso aí. Né? Então, assim, para a gente voltar só um pouquinho aqui na questão de estadiamento, né? O melhor método de estadiamento do câncer de endométrio é a ressonância nuclear magnética da pelve, né, para a gente poder ver os fatores de invasão local, né, a espessura de invasão do músculo do miométrio, se existe comprometimento ístmico do colo e da cúpula vaginal ou não, comprometimento parametrial, além da adenomegalia, né? Então, esse realmente é o melhor exame. A gente, em termos de saúde pública, a gente trabalha no SUS, né? A gente tem que pensar sempre na disponibilidade. A gente sabe que, infelizmente, a ressonância não é amplamente disponível. Então, a gente acaba tendo que adaptar um pouquinho a nossa conduta, né? E acabar tentando selecionar também quem realmente vai fazer ressonância ou não, para racionalizar um pouco esse uso, né? Então, a gente tem que conhecer um pouquinho da patologia em si, né, do câncer de endométrio. E essa paciente é uma paciente que com certeza merece uma ressonância. Por quê? Porque é um carcinoma de células claras. É uma doença que ela já é naturalmente mais agressiva. Então, a gente tem que tentar extrair o máximo de informação pré-tratamento para poder desenhar esse tratamento da melhor forma possível. Se a gente tem uma paciente com uma lesão que a princípio parece ser superficial, não é uma lesão tão grande ao ultrassom, na estereoscopia que já foi feita para biópsia, né? É um adenocarcinoma endometrióide baixo grau, talvez a gente possa pensar sim em fazer um estadiamento menos armado. Algumas vezes é mesmo só consultação transvaginal, com o exame pélvico bem feito, com toque e o raio-x de tórax. Se disponível, uma tomografia, que ajuda muito na pesquisa da adenomegalia e da doença à distância. Tá? Mas essas pacientes, de maneira geral, mais de 80% das vezes ela vai estar no estágio 1, 2, de baixíssimo risco de progressão. Então, a gente tem que usar desse conhecimento para tentar racionalizar o uso, né? E para que todos tenham acesso aos exames de uma maneira com maior equidade, né? Uma vez feito o diagnóstico, está de nossa paciente, como você já foi adiantando, a gente já vai partir para o tratamento. E aí, Lucas, ela soprou para você, né? O que você vai indicar para ela de tratamento? É cirurgia, radioterapia, quimioterapia? Como é que você faz isso agora? Nesse primeiro momento a gente vai indicar um tratamento cirúrgico, né? Esterectomia total abdominal, com salpingoforectomia bilateral, dada principalmente a idade da paciente e pelo fato de ser um câncer de alto risco, né? Por causa do grau do tipo histológico dele, né? A gente estava até lendo o manual da ESGO, né? A última atualização que teve, e eles têm uma parte do manual que eles discutem muito sobre isso, de fazer a
a oforectomia junto ao procedimento ou não, né? Assim, para câncer de estadio inicial, quando é o tipo endometriose, principalmente, em alguns casos a gente pode até considerar em manter o ovário, dependendo do desejo pacientes jovens, da questão dos efeitos da menopausa precoce que a gente pode instituir naquele momento, né? Então, em alguma população de pacientes isso tem benefício, mas nessa paciente do caso especificamente não teria benefício, por causa do tipo histológico. Então, de uma maneira geral, o tratamento padrão do câncer de endométrio é a esterectomia total com a saponingoforectomia bilateral, né, e a pesquisa do linfonodo sentinela, né? Esse foi o grande divisor de águas aí dos últimos anos para cá, né, que permite que a gente consiga estadiar melhor essa paciente e selecionar quem realmente vai precisar de tratamento adjuvante, né? Essa estratégia ela se validou diante das evidências de literatura que mostra que a linfadenectomia pélvica não altera a sobrevida, né? A paciente não vive mais por linfadenectomizar. Então, a tecnologia nos ajudou, o conhecimento científico evoluiu, né, de forma a gente poder extrair essa informação do status linfonodal sem você necessariamente ter que submeter a paciente a um tratamento que é mais mórbido do que a linfadenectomia. Tá? Tanto para o baixo grau quanto hoje para o alto grau também, esse é o padrão. Infelizmente, no nosso hospital, a gente não consegue fazer ainda o sentinela de uma maneira protocolar, a gente não tem acesso à infraestrutura necessária, nem ao evergindocianina, que é o melhor veículo para a gente poder fazer essa pesquisa, né? Então, a gente ainda se baseia nos conceitos antigos do tipo histológico, o tamanho da lesão, né? E invasão miometrial. Nessa paciente, por ser células claras, que é uma lesão mais avançada, mais agressiva, né? Ela foi submetida à esterectomia total, salpingoforectomia bilateral e a linfadenectomia pélvica bilateral também. Né, o estadiamento dela a peça dela confirmou ser células claras, uma lesão que era 1B, né, pegava mais da metade do miométrio, né, com invasão angiolinfática positiva, porém os linfonodos todos negativos. Diante desse estadiamento 1B, Natália, você acha que valeria a pena fazer tratamento adjuvante ou não? Vale a pena a gente fazer. Está indicado, né? Vai fazer a radioterapia, a princípio. Isso, exatamente. O paciente tem indicação de radioterapia, assim foi feito. Né? Uma radioterapia que não foi necessária a bracterapia, porque foi feita a colpectomia também, com limites livres, então não foi necessário fazer bracterapia para ela. Né? E aí ela foi encaminhada para a oncologia clínica por conta de alguns outros fatores ali de risco de potencial doença metastática, né? Apesar de não ter doença instituída, é uma doença micrometastática. Tinha invasão linfática, tinha P53 positivo na imunistoquímica, né? Além de ser células claras. A oncologia clínica definiu, sim, por fazer carbotaxol para ela, fazer a quimioterapia. Hoje ela está em segmento ambulatorial, né? Então é isso, né? Eu acho que o grande recado aqui para o público de ginecologistas é a suspeição, fazer o diagnóstico, ele é extremamente importante hoje, né? E essa paciente chega para vocês, não chega para o cirurgião oncológico, nem para o ginecologista oncológico que está na ponta operando, né? Normalmente ele passa no ambulatório geral com uma queixa que passa no meio de um monte de outros pacientes que não têm câncer, né? Como sangramento vaginal. E só com a suspeição, com a investigação, essa paciente vai ser diagnosticada rapidamente para se oferecer o tratamento de uma doença que é potencialmente curável. A gente sabe que pacientes estágio 1 tem mais de 95% de sobrevida em 5 anos, estágio 2 muito próximo disso, até mesmo estágio 3 tem boa resposta. Né? Então, o diagnóstico precoce nessa paciente assim, tem que ser realizado. Né? A gente está falando do câncer ginecológico mais comum no mundo desenvolvido. Nós estamos no Brasil ainda no futuro do pretérito, mas a gente não está mais no pretérito tanto, né? A gente desenvolveu bastante, o câncer de endométrio está quase, né, passando o colo uterino aqui no Brasil, né? Principalmente no Sudeste. Então, essa sementinha tem que ser plantada na cabeça de vocês, para vocês poderem realmente fazer ativamente esse rastreio quando necessário, né? Filtrar quem realmente merece esse diagnóstico. Tá bom? Interessante que ele dá sintomas bem no início, né? Esse sangramento, ele aparece e a gente consegue detectar bem no início da doença. Exatamente. Assim, eu, como cirurgião oncológico, posso falar que a grande frustração do cirurgião, muitas vezes, é receber o paciente inoperável, né? Existem patologias não ginecológicas, até ginecológica mesmo, talvez o ovário seja um bom exemplo, né? O ovário, ele se torna...
ele se dissemina muito antes de dar de sintoma na maior parte das vezes, né? Eu acho que o endométrio te dá essa chance. O endométrio te dá a chance justamente porque ele sangra muito cedo, né? Então, se você realmente tiver a suspeição, se você fizer a investigação e biopsiar a paciente quando necessário, né? A gente consegue aí, com certeza, trazer alívio para muita gente, tá bom? É isso. Assim, até pensando, assim, o Flávio estava falando na questão de, futuramente, até assim, o câncer de endométrio tem tendência até ser mais prevalente até do que o câncer de colo de útero, né? Isso acontece porque, assim, os fatores de risco que estão associados ao câncer de endométrio são fatores de risco que estão crescendo na população de uma maneira geral. Então, eu acho que, assim, a gente, como ginecologista, tem também a função de, naquele momento, quando pega aquela mulher que já está no consultório, por exemplo, desde do início do meracme dela, a cultivar, evitar esses fatores de risco num câncer no futuro, né? Então, também é papel do ginecologista fazer o exame transpélvico anual, mas também é papel do ginecologista incentivar a atividade física, encorajar ela de tratar outras comorbidades, então investigar a diabetes quando ela chegar na faixa etária para poder investigar, medir pressão arterial no consultório, que a gente sabe que é uma coisa que é extremamente comum e está cada vez mais comum nas pessoas mais novas. Então, assim, é uma chance de oportunidade que a gente tem em várias fases, não só no diagnóstico, mas na prevenção do câncer. Mas é interessante também que as pacientes já com o diagnóstico, às vezes, se atentam, e aí, quando elas são tratadas e são curadas, elas se atentam, talvez, à saúde, e aí, sim, também começam a cuidar mais dessas partes, dessa questão da atividade física e alimentação, né? E aí, também reduz o risco delas até de outras doenças, né? Sim, com certeza. Parabéns, meninos. É isso aí. Tô orgulhoso de vocês. Bom, obrigado a todos. Esses são nossos residentes lá da UFRJ. Meu nome é Flávio. Foi o episódio de hoje. É o episódio que eu falo? Espero ter contribuído com vocês. Muito obrigado.